Meus amigos, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Muitos de vocês já tiveram comigo nos cursos e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a diretoria da casa pela iniciativa de incluir o estudo do livro dos Espíritos na programação de estudos de segunda vez. E, por acaso, coube a mim dar início ao estudo do livro dos Espíritos, hoje, fazendo o estudo das perguntas 1 a 9. E eu me sinto honrada com isso, de dar início a esse estudo. O livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. E o seu estudo é uma coisa sedutora. É sedutora. E eu espero que, ao final do trabalho, vocês tenham ficado seduzidos pelo estudo da doutrina espírita, pelas ideias, por tudo o que Kardec nos Espíritos traz. Se isso não acontecer, a culpa é minha e eu peço desculpas, porque a doutrina, com certeza, é sedutora. Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo. Eu não vou fazer uma palestra sobre as provas da existência de Deus, porque a palestra sobre as provas da existência de Deus, eu poderia falar aquilo que eu gostaria de falar, que eu acharia necessário falar. O que eu vou fazer é o estudo das perguntas. Então, necessariamente, eu vou trazer as ideias que estão nas perguntas. Então, o estudo é com o que consta do livro. Então, nós vamos começar com a questão das provas da existência de Deus. Na verdade, crer em Deus é uma experiência pessoal e intransferível. Ninguém pode transferir a sua crença, a sua certeza da existência de Deus para o outro. Então, nós vamos aqui conversar e tentar trazer para vocês aquilo que Kardec organizou e os Espíritos a respeito dessas provas. Mas a questão é pessoal e é de cada um. Um exemplo disso é a experiência de Carl Sagan. Carl Sagan era um astrônomo, biólogo americano, ele já é desencarnado, e ele era apaixonado pelo cosmos, apaixonado pelo estudo das estrelas, das galáxias. A vida dele, ele se dedicou a isso. E era ateu, se dizia ateu. Mas ele dizia que ele gostaria de acreditar em Deus. Era aquele sentimento instintivo da existência de Deus, lutando contra o raciocínio, a lógica que ele levava nos estudos dele. Mas como ele dizia que ele sentia vontade de acreditar em Deus, ele procurou o Dalai Lama, que é o líder espiritual tibetano, o Dalai Lama, o líder espiritual tibetano, uma personalidade conhecida e respeitada no mundo inteiro pela sua religiosidade, pelos seus esforços pela paz, ganhou um prêmio Nobel da Paz e, muito respeitado, Carl Sagan resolveu procurá-lo para tentar ver se o Dalai Lama, com toda a sua religiosidade, seria capaz de convencê-lo, provar a ele que Deus existe. Conversaram muito, Carl Sagan admirou muito a personalidade de Dalai Lama, respeitou muito, mas ao final da conversa, ele diz ao Dalai Lama:
muito bom. Eu admiro muito a sua crença, a sua certeza da existência de Deus, mas a religião não prova que Deus existe. E aí o Dalai Lama respondeu isso a ele. A religião não pode provar que Deus existe, mas em compensação, a ciência não pode provar que Deus não existe. Então, Carl Sagan descreve isso, narra isso no seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu acredito que todos nós que estamos aqui cremos em Deus. Mas se houver alguém que ainda não tenha certeza da existência de Deus e espera sair daqui com essa prova, eu digo, eu posso, e Kardec e os Espíritos podem não provar que Deus existe, mas também vocês não podem me provar que Deus não existe. Então, vamos para a pergunta número 4. Kardec sugere, para crer em Deus, basta se lança o olhar sobre as obras da criação. Então, eu convido vocês agora para que nós, mesmo aqui, sentados, sem sair daqui, lancemos um olhar sobre as obras da criação, aproveitando todo o avanço que existe hoje na era digital.
criação do universo reforça a nossa crença em Deus, o que não aconteceu com o astrônomo. Mas a pergunta é, mas em que Deus cremos? O Deus daqueles nossos tradicionais, representado aqui numa pintura de Michelangelo no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Esse Deus representado é o Deus da Bíblia. É um Deus implacável, extremamente autoritário, que recompensa e castiga indiscriminadamente, que condena o pecador eternamente ao inferno. Esse é o Deus que a gente encontra nos 5 primeiros capítulos da Bíblia. Agora vamos comparar com a ideia espírita de Deus. O que diz o livro dos Espíritos, que essa é a questão número 1. Kardec pergunta, quem é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta quem é Deus. E a resposta é simplesmente essa. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, ou seja, a origem de tudo, a causa inicial, a causa que deu origem a tudo. Muitos não aceitam essa ideia de Deus como inteligência, a maior de todas, a suprema e a causa de tudo. Ou que compartilha. Vamos ver alguém que compartilha dessa ideia. Albert Einstein, o mais célebre cientista do século XX, um gênio, um prêmio Nobel da Física de 1921. Era considerado, o nome dele, Einstein, era considerado sinônimo de inteligência. Apesar de ser cientista e um pensamento científico, uma inteligência científica genial, ele não pensava como Carl Sagan. Olha o que ele dizia. Creio num Deus que se revela na harmonia ordenada do universo e cuja inteligência está manifesta em toda a natureza. Então a ideia de Deus dele, que também lidava com o cosmos, que pesquisava, que decodificava o que estava escrito no livro divino da natureza, ele dizia que ele cria num Deus que se revela na harmonia ordenada do universo. E que essa inteligência se manifestava em toda a natureza. E mais, ele se espantava, ele se extasiava diante da harmonia das leis da natureza. E ele conhecia muito bem as leis da natureza. Ele aprendeu a ler desse livro. E dizia que revela a harmonia que existe na natureza, revela uma inteligência tão superior a todas as demais, que todos os pensamentos humanos e todo o seu engenho não podem desvendar diante dessa inteligência tão superior, a não ser a sua própria insignificância. Olhando a harmonia que reina no universo, identificando a inteligência superior que ordena tudo, ele disse, a única coisa que a gente pode desvendar é a nossa insignificância. Einstein nasceu anos depois do Livro dos Espíritos ser publicado. Mas olha o que encontramos a respeito da harmonia do universo na questão número 8 do Livro dos Espíritos. É um comentário de Kardec. Ele diz, a harmonia existente no mecanismo do universo revela um poder inteligente. Praticamente a mesma ideia que Deus de Einstein. E mais,
vocês vão me permitir, eu vou avançar lá na questão 616, que não é do nosso estudo, para retomar uma ideia a respeito da harmonia que reina na natureza. Ela diz a questão 616. É também de Kardec. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Vamos guardar bem isso. São leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Ou seja, desde o princípio das coisas, desde a formação do universo. E agora eu convido vocês também a observar essa harmonia que existe baseada nas leis que sustentam o universo. E que sempre nos dá de volta aquilo de onde ela partiu. Então, vocês pensem bem, se o agricultor que semeia feijão, ele fosse dormir e não soubesse o que ele ia colher quando a semente germinasse, o caos que seria um caos. E a semente sempre reproduz aquele vegetal de onde ela se originou. É a estabilidade das leis divinas estabelecendo a harmonia no universo. Para gerar os frutos que geram as sementes, que geram as novas plantas. A árvore gigantesca está contida na semente. E todos os elementos da floresta se atuam em harmonia para que a floresta e a vida sejam sustentadas. Os animais, os micro-organismos, o ar, a água, o sol, todos os elementos trabalhando em conjunto, em harmonia, para que a vida seja preservada, que a floresta seja preservada. Imaginem se a mulher engravidasse e não soubesse o que iria nascer. Quando engravida, ela sabe exatamente que ela vai ter um filho. E que o filho será exatamente dela e daquele que foi parceiro dela na geração daquele filho. A tal ponto, isso determina a harmonia do universo, que quanto mais o homem se aprofunda
em aprender a ler, a conhecer, a decodificar essas leis, mais ele usa em seu benefício e até mesmo no campo moral. Hoje, com a questão do DNA, nenhum homem mais pode dizer que o filho não é seu. Então, até a lei biológica, incluindo no comportamento moral, desde que o homem saiba pesquisar, desde que o homem saiba ler o livro da natureza. A mesma lei que provoca a queda da água da cachoeira garante a gravitação dos planetas, a lei da gravidade. A mesma em todo o cosmos. Além dessas leis, que são leis biológicas, que são leis físicas, nós temos todas as outras leis, que também são as leis morais, a lei da solidariedade, a lei do amor, que também garantem a harmonia no mundo moral. Não são só as leis do mundo físico que garantem a harmonia no universo. As leis do mundo moral, as leis que regem também o espírito, a lei de reencarnação, a lei de evolução, todas são leis que estão estabelecidas desde toda a eternidade por Deus para que a harmonia do universo se mantenha. Apesar dessas maravilhas, muitos não têm nessa inteligência que se manifesta em todos os campos da natureza. E por que não tem? E Kardec, então, levanta 3 argumentos que são utilizados por aqueles que não aceitam que o universo teve uma causa, que tudo teve uma causa, que tudo teve um princípio e este princípio teve uma inteligência que foi a sua causa. Um dos argumentos é a respeito do nada. E Kardec diz assim: todo efeito tem uma causa. Duvidar da existência de Deus, isto é, a causa, é negar que todo efeito, no caso, o universo, tem uma causa. E acreditar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, em relação à ideia de que tudo veio do nada, simplesmente as coisas apareceram e se desenvolveram e tudo veio do nada. E então, Kardec e os espíritos se baseiam nesse argumento. Não há efeito sem causa. O universo é efeito e tem que ter uma causa. E esta causa, se o efeito é inteligente, a causa é uma causa inteligente. Outro argumento é o que diz que as propriedades íntimas da matéria, por elas mesmas, é que criaram o universo. As propriedades íntimas da matéria, ou seja, alguma coisa da própria matéria que, atuando por ela mesma, produziu o efeito que é o universo. E os espíritos então disseram: mas então, se o efeito for inteligente,
Onde está a causa dessas propriedades vítimas da matéria? Tem que ter uma causa inteligente. E voltamos para a causa inicial. E por fim, o acaso. Uns pensam que a formação do universo, pela questão número 8, aconteceu por acaso. Simplesmente por acaso. Por acaso, as coisas aconteceram e o universo se formou e tudo que aconteceu até hoje foi tudo por acaso. E os espíritos, então, já um pouco sem paciência, responderam: absurdo, isso é absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. E demais, o que é o acaso? Nada. A ideia do acaso é o oposto da ideia da inteligência. Ou foi por acaso aleatoriamente, ou foi alguma coisa inteligente que pensou, que ordenou, que organizou e que realizou. Então, o acaso, e aí os espíritos ainda adiantam. Quer dizer mais do que é o acaso? Nada. O acaso não é nada. Atribuir, comentário de Kardec, atribuir a formação do universo ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então, os espíritos disseram, um absurdo. E Kardec diz, insensatez, falta de bom senso, dizer que foi o acaso que gerou essa maravilha toda que a gente viu e que manifesta uma inteligência superior, suprema. Mas Kardec ainda insiste, e ele faz a pergunta mais ou menos assim: por que a causa de tudo? Tudo bem, tudo tem uma causa, já sei. Não foi o nada, não foi o acaso, não foram as propriedades íntimas da matéria por si mesmas. Mas por que essa causa seria uma inteligência suprema, superior a todas as inteligências? Superior a todas as inteligências humanas. E aí os espíritos respondem. Eles não fazem uma teoria elaborada, complicada. Eles respondem de uma forma simples, absolutamente simples. Olha a resposta deles, na questão número 9. Pela obra se reconhece o autor. Pois bem, veja a obra e procurai o autor. E no comentário de Kardec, ele diz assim: pelas obras se julga o poder de uma inteligência. Pelas obras se julga o poder de uma inteligência. Agora, nós vamos fazer, eu vou convidar vocês a fazer uma comparação com obras humanas e a gente analisar para ver como seria se fosse o acaso, o nada ou a propriedade íntima da matéria que tivesse criado essas obras. Se vocês tivessem que fazer uma seleção, cada um faria a sua própria seleção. Eu procurei fazer uma seleção de obras reconhecidamente geniais e de obras que tocam a nossa sensibilidade e que acessam os nossos sentidos, o que é sempre importante para a gente poder melhor avaliar. Vamos ver, vamos julgar o poder da inteligência do autor. Um
bloco de mármore, pelas suas propriedades íntimas, poderia produzir essa obra? Um escultor, martelando por acaso um bloco de mármore, produziria isso? Por acaso? E principalmente uma obra dessa surgiria do nada. Alguém ousaria dizer isso? Absurdo, insensatez. Ninguém seria capaz de dizer uma coisa dessa. E aí a gente pode avaliar o poder da inteligência artística que produziu essa obra. Ninguém seria capaz de negar. Quem é o autor? Não precisa saber. Não precisa conhecer. Basta olhar a obra para avaliar o poder da inteligência do autor. Essa é uma pintura, não é um quadro em uma tela. Foi feita numa parede. Alguém ousaria dizer que as tintas por si mesmas seriam capazes de produzir essa pintura? Que um pintor jogando a esmo as tintas na parede, no final ele teria essa obra? Ou isso surgiu assim do nada, de repente, de um dia para o outro? Vocês acreditam que essas pessoas cantando, cada um que tem entender-se, o resultado seria isso? Assim, ao acaso, sem mais nem menos, seria possível de obter um resultado como esse? Absurdo, insensatez. E esta, a ótima, a alegria, que foi composta quando o autor já havia perdido a audição. Ele estava surdo quando compôs essa obra. Vejamos que é possível que fosse acaso. E agora vejamos a maior de todas as experiências da humanidade. Ele é procurado de comunicação. Porque ele é um ateu. O prometeu irmão. Os falsificadores. Porque serão chamados de filhos de Deus. A obra de Jesus é ele próprio. Seus atos e suas palavras elementais.
Uma inteligência sublime expressa através do pensamento iluminado pelo discernimento da lei, pelo sentimento entretecido em amor puro, pela vontade portentosa capaz de realizar prodígios. Porque a inteligência não é só capacidade de pensar, a inteligência não é só intelectual. A inteligência é pensamento, é sentimento e é vontade. Esse é Jesus. A inteligência maior que a humanidade já conheceu. Kardec, no comentário à questão número 9, ele diz: quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, nós vimos alguns, mas a inteligência humana já operou inúmeros prodígios em todos os campos do saber humano, mas quaisquer que sejam esses prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primeira. Então, até a inteligência humana tem a sua causa, que é aquela causa, aquela inteligência superior que deu origem a tudo. Nós vimos as obras do homem. Agora vejamos a obra do universo. Vimos as obras humanas para ter um termo de comparação. Agora vejamos a obra do universo para julgar o poder da inteligência do seu autor. O que nós vamos mostrar aqui é um trabalho de animação, parte vídeo, com os conhecimentos mais recentes da ciência a respeito da formação do universo. E de tempos em tempos, ao longo da narrativa, aparecem os cientistas que realizaram as pesquisas que chegaram a conclusões que levaram a produção dessa animação. Desculpe aí só o ouvido. O universo é inferior à menor parte do átomo. Extremamente pequeno. Então algo aconteceu. De repente houve uma grande explosão. Foi assim que tudo começou. O primeiro momento da existência. O que hoje chamamos de Big Bang. Menos de 1 bilionésimo de segundo depois do Big Bang, uma bolha muito menor que uma fração de um átomo se formou. Esse é o universo. Ele é minúsculo e extremamente quente. Dentro dessa bolha estão as 4 forças da natureza. Lembram das leis da natureza, criadas desde o início, desde toda a eternidade? Essa é uma questão, aqui os cientistas, há uma conclusão, aqui os cientistas chegaram. No início do universo, menos de 1 segundo depois do Big Bang. Gravidade, eletromagnetismo. E as forças nucleares fortes e fracas combinadas em uma superforça. De repente, a gravidade se separa da superforça enquanto o universo se expande. Enquanto o universo continua expandindo e esfria, formando uma explosão de energia, alimentando a hiperinflação do universo sugerida por Alan Guth. Este foi o cientista que chegou à dedução de que o universo estava em expansão. A informação cósmica estabelece a uniformidade do universo registrada pelo satélite da Terra. A proposta dele,
a hipótese dele foi confirmada pelos satélites mandados pela NASA e que confirmou que ele tinha razão em relação ao que ele estava propondo. O universo ainda não tem segundos de idade, quando a sua força se divide nas forças da natureza. As forças da natureza. 3 minutos após o Big Bang, a temperatura do universo cai para 550 milhões de graus Celsius. Era 1 bilhão. Isso bastante para permitir a formação do núcleo atômico. É quando surge o elemento hidrogênio. Alguns átomos de hidrogênio efetivos criam um dueto, como a teoria proposta por Gamow e Alpert. 380 mil anos depois, a luz viaja pela escuridão. A explosão de radiação descoberta por Penzias e Wilson acontece agora. Esses 2 cientistas, por acaso, esses sim por acaso, usando um aparelho que era para medir uma outra coisa, eles conseguiram captar a radiação da explosão do Big Bang. Isso em 1960 e pouco, agora. Então, ficou comprovado realmente. 1 bilhão de anos depois do Big Bang, formam-se as estrelas produzindo elementos pesados como hidrogênio, oxigênio e carbono com seu disco por fora. Após 9 bilhões de anos, a matéria e a gravidade se combinam formando uma estrela perfeita. Cria calor do núcleo acionando a fusão termonuclear. Nasce uma estrela. O fluxo estelar remove os gases residuais. Um disco de poeira se forma ao redor da estrela e eventualmente se expande gerando uma série de planetas e luas. Um desses blocos de poeira estelar, após ser desviado por fragmentos solares ao longo de anos, apresenta uma temperatura adequada para permitir a formação de água em sua atmosfera. A água em estado líquido se acumula na superfície do planeta. Debaixo da água misteriosas reações químicas acabam gerando a vida. 13,7 bilhões de anos depois do Big Bang, nosso universo se expande por 150 bilhões de anos-luz. O céu cheio de estrelas. Nosso sistema solar tem 8 planetas e o terceiro deles é habitado por seres vivos compostos de carbono. Alguns desses seres estão apenas começando a perceber seu lugar dentro do grande plano geral. Se você não entender o processo, não se preocupe. É o resultado de milhões de cérebros humanos pensando por milhares de anos para descobrir como o universo se originou e onde o homem se encaixa nesse processo. Realmente vai impressionar qualquer um. Tem animador, ele dizer que se a gente não entender o processo todo, não se importa. Né? São milhões de cérebros desse processo, se chegou a ele, a definição dele, ao longo de toda a pesquisa científica, ao longo de milhares de anos. Então não é agora, em 3 minutinhos, que a gente vai entender tudo, mas pelo menos a gente pode ver toda a complexidade. Como é que de uma bolha minúscula menor que o átomo pode todo o universo se originar? Como, da mesma maneira que daquela semente minúscula nasce a árvore gigantesca. Exatamente. Neste exato segundo estamos vivenciando os efeitos do Big Bang. Ouvimos, saboreamos, cheiramos e tocamos o que há por ele. Através do nosso corpo, esse está rendendo, está dando bem para ler, vou parar.
E os átomos dessas moléculas podem ser rastreados até os núcleos incandescentes das estrelas. E explodiram e lançaram os elementos pela galáxia, as moléculas dos átomos do nosso corpo. Somos poeira de estrelas. Enriquecendo nuvens gaseosas primitivas com a química da vida. E agora, vejam que coisa espetacular. Nós consideramos a lei de amor, a lei de solidariedade, como uma lei simplesmente moral, do espírito. Mas esse cientista fala da lei de solidariedade impressa nas leis da natureza, nas leis físicas. Olha como ele fala. Estamos conectados entre nós biologicamente. Todos nós, todas as criaturas. Conectados à Terra quimicamente. Somos pó e ao pó voltaremos. E ao universo todo atomicamente, perguntávamos. É a lei de solidariedade. Estamos todos conectados, todo o universo conectado. É a lei de solidariedade impressa nas leis físicas do universo. É a harmonia do universo. Esse cientista não somos melhores do que o universo, somos parte dele. Estamos no universo e ele está em nós. Então, pelos pilares da tecnologia, nós somos capazes de ver a formação do universo e volta a pergunta. Não é um absurdo, uma insensatez achar que tudo isso que nós vimos acontecer aqui, embora de uma forma simulada, mas a gente sabe que aconteceu, pelo menos essa é a teoria mais aceita entre cientistas. Um desses cientistas, ele diz nesse mesmo vídeo, que hoje o cientista que diga que não houve o Big Bang é considerado um maluco no meio científico. Ele tem essa declaração aqui. Então, uma insensatez, um absurdo achar que foi do acaso, ou que foi do nada, ou que foi a matéria pela matéria mesmo, sem que as propriedades da matéria tivessem tido em si uma causa. E no comentário de Kardec, na pergunta número 9, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. O homem é capaz de criar isso que a gente acabou de ver? Jamais. Nem perto, nem está longe, nem entende, quanto mais é capaz de criar. Então, a causa primeira, o que deu causa a tudo, é uma inteligência superior à humanidade. E aí, Kardec termina o comentário da pergunta número 9 dizendo: essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dei. Esta causa primeira, que é a inteligência superior de todas as coisas, é a causa primeira, seja qual for o nome que lhe dei. Para a doutrina espírita, esse nome é Deus. O mesmo que Jesus chamou de Pai. E chamou de Pai por seu pensamento
o pensamento divino, que é o sustento permanente da criação, pelo sentimento divino do amor infinito pelas criaturas e pela vontade divina, que é a garantia eterna da harmonia na criação, que nos dá a estabilidade e que vem através da sua lei. E agora vocês vão me permitir, eu vou finalmente, para finalizar, eu gostaria de fazer uma súplica, agradecendo a essa inteligência que a gente pensa que é uma coisa distante, mas que é esse sentimento, esse pensamento e essa vontade que nos sustentam e que nos envolvem. Por intermédio daquela que foi a maior inteligência que quando vale cabe, suas necessidades não se dividirem aí. É assim que deve ser. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Espírito. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoar a vossa devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Queremos com essa súplica envolver a todos os que sofrem, a todos os que choram, a todos que não negagem, que se sentem desamparados, principalmente aqueles que não têm a certeza da existência dessa inteligência suprema que nos envolve no seu amor infinito. Se vocês não ficarem seduzidos pelo estudo, a culpa é minha.